Há aproximadamente 2000 anos, Jesus deixou este mundo. Desde então, geração após geração de cristãos acreditou que presenciaria sua volta ainda em vida. No entanto, todas estavam equivocadas, e talvez a geração atual também esteja. A expectativa pelo retorno de Cristo atravessa os séculos. Mas um evento específico desperta atenção especial entre os fiéis: o arrebatamento. Trata-se do momento em que os seguidores de Cristo seriam levados ao encontro dele nos céus. O desafio, porém, está em entender quando esse evento ocorrerá. A Bíblia permite 3 interpretações principais, e cristãos sinceros em todo o mundo adotam cada uma delas. Curiosamente, todas possuem fundamentos sólidos nas Escrituras, o que faz com que a escolha da mais coerente dependa de reflexão e discernimento individual. Antes de entender o arrebatamento, é fundamental compreender como ele se conecta com a segunda vinda de Cristo. Para isso, é necessário revisitar a primeira. Existe uma profecia surpreendente no livro de Daniel, feita séculos antes do nascimento de Jesus, que prevê com exatidão o ano de sua crucificação. Enquanto vivia exilado na Babilônia, Daniel recebeu uma mensagem do anjo Gabriel, revelando um panorama profético complexo mas fascinante. Palavras como transgressão, justiça eterna e unção são utilizadas para anunciar a vinda do Messias. Segundo a profecia, 70 semanas seriam determinadas sobre o povo. Essas semanas, entretanto, simbolizavam períodos de anos, não de dias. 70 vezes 7 equivale a 490 anos. A profecia divide esse tempo em 3 blocos: 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, e uma semana final, ainda por se cumprir. As primeiras semanas estariam relacionadas à reconstrução de Jerusalém, e as 62 seguintes apontariam diretamente para a chegada e morte do ungido Messias. A contagem começa com o decreto do rei Artaxerxes, emitido em 444 a.C., autorizando a reconstrução de Jerusalém. Usando um calendário profético de 360 dias por ano, chega-se a 173.880 dias. Ao contar esse número a partir do decreto, alcança-se o exato dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ou seja, o Antigo Testamento previu a primeira vinda do Messias com precisão impressionante. Esta então a última semana, um período de 7 anos, que muitos associam ao tempo de tribulação. É nesse contexto que o arrebatamento se insere. As 3 interpretações mais discutidas entre os estudiosos e líderes cristãos são: o arrebatamento antes da tribulação, pré-tribulacional, no meio dela, mid-tribulacional, ou após o seu fim, pós-tribulacional. Na visão pré-tribulacional, os fiéis seriam retirados da terra antes que o período de sofrimento se inicie. Argumenta-se que Jesus afirmou que seu retorno seria inesperado, como uma armadilha para os despreparados. Em Apocalipse, Cristo promete à igreja de Filadélfia que a livrará da hora da provação. Há ainda o exemplo de Ló, retirado de Sodoma antes que o juízo de Deus caísse sobre a cidade. Além disso, em Apocalipse 19, os santos aparecem no céu, celebrando as bodas do Cordeiro, e logo depois retornam com Cristo para vencer o mal. Para os defensores dessa visão, seria difícil imaginar a igreja sofrendo os horrores descritos nos julgamentos apocalípticos. A segunda visão, a mid-tribulacional, propõe que o arrebatamento ocorre no meio dos 7 anos de tribulação. Baseia-se na ideia de que o anticristo dominará por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Durante esse período surgirão 2 testemunhas proféticas que realizarão milagres por 1260 dias. Após esse tempo o anticristo as matará, mas elas ressuscitarão 3 dias depois. Muitos acreditam que esse evento representa o momento do arrebatamento, coincidente com a última trombeta mencionada por Paulo, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados. Nessa leitura, os fiéis encontram Cristo nos ares e retornam com ele à terra, para o juízo e o estabelecimento de seu reino. Por fim, a visão pós-tribulacional sustenta que a igreja permanecerá na terra durante toda a tribulação, sendo arrebatada somente quando Cristo retornar em glória. Para alguns, essa é a leitura mais fiel ao texto bíblico. Jesus, em Mateus 24, afirma que, após a tribulação, ele aparecerá nas nuvens e enviará seus anjos para reunir os escolhidos. Essa ideia se alinha a uma prática cultural antiga, onde o povo saía da cidade para receber o rei e acompanhá-lo de volta, em vez de partir com ele para outro lugar. Apocalipse 20 também fala da primeira ressurreição, composta por mártires que morreram durante a tribulação, sugerindo que os crentes ainda estarão presentes na terra nesse período. Essa visão levanta questões difíceis, como: por que Deus permitiria que seus servos sofressem tanto? A resposta, para seus defensores, está em passagens que mostram o sofrimento como ferramenta de purificação e crescimento espiritual. Romanos 5 afirma que as tribulações produzem caráter,
e o próprio Jesus prometeu consolo em meio às aflições. Inicialmente, o autor do estudo seguia a visão pré-tribulacional. Contudo, após dialogar com líderes espirituais e aprofundar-se no estudo das Escrituras, passou a considerar seriamente a visão mid-tribulacional. Em uma conversa com seu pastor, foi apresentado um argumento que o levou a mudar de opinião em apenas alguns minutos. Nessa explicação, o arrebatamento coincidiria com a morte e ressurreição das duas testemunhas. Nesse ponto, os mortos em Cristo também ressuscitaria, e os santos vivos seriam transformados para encontrar Cristo. A partir daí, retornariam com ele à terra para derrotar o anticristo e iniciar o reino milenar. A segunda metade da tribulação seria marcada por juízos divinos sobre os que rejeitaram a salvação, mas também haveria espaço para arrependimento de alguns. O reino de Cristo seria então estabelecido na terra por 1000 anos. Diante de tudo isso, o autor concluiu que, pelo menos por enquanto, sua posição é a mid-tribulacional. Ainda assim, ele reforça que o mais importante não é saber exatamente quando o arrebatamento acontecerá, mas sim estar espiritualmente preparado para o momento em que Cristo voltar. Afinal, o foco da fé cristã não está em escapar do sofrimento, mas em perseverar até o fim, com esperança, fé e amor.